Olá a todos vocês, estamos aqui com mais um vídeo para trazer a vocês o relatório das Forças Armadas protocolada do dia 10 de novembro de 2022. Lembrando a você que no dia 9 de 2022 completou 32 anos da queda do Muro de Berlim. Então esse relatório de 65 páginas estão os documentos juntados, protocolados pelo Tribunal Superior Eleitoral e se destaca logo as duas primeiras páginas do relatório. Nessas duas primeiras páginas desse relatório tem 9 itens que foi colocado pelo Paulo Sérgio Nogueira, ministro do Estado de Defesa. Foi protocolado de forma digital. Pois bem, existe uma coisa chamada interpretação de texto. Eu vou colocar aqui para você duas formas de interpretação de textos. Da primeira e da segunda página, que tem 9 itens que foi colocado. Aqui no item 4, fique tranquilo que a gente vai mostrar para vocês o acesso para que você lê na íntegra. A interpretação de texto é duas formas. O item 1 é o cumprimento que o ministro da Defesa coloca ao Tribunal Superior Eleitoral. No item 4 está descrito que, assinado pelo trabalho que restringiu-se o sistema de votação, não compreendendo outras atitudes, manifestações de crimes eleitorais. Perfeito? No item 5 diz, nos trabalhos realizados, destaco 2 pontos. Foi observado que a fonte do código binário pode configurar relevante risco para a segurança do processo. Segundo os testes de processo da integridade e do projeto piloto, biometria, não é possível afirmar que o código de votação esteja isento de algo que possa alterar o seu funcionamento. Item 6. Solicitamos a item eleitoral realizar uma investigação técnica para a fonte de seus possíveis efeitos e promover análises profundas dos códigos binários que foram executados nas urnas eletrônicas. Item 7. Para isso, apresento como sugestão técnicos renomados da sociedade e técnicos representantes das especialidades representadoras. Dentro do processo eleitoral, dentro da harmonia política, solicito ainda à Corte Superior considerar a urgência da presenciação da presente proposição. Item 9. Por fim, reafirmo o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas ao povo da brasileira, democracia, liberdade da prata e os direitos da lei e da ordem. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira Nogueira, ministro da Defesa. Pois bem, vamos agora à interpretação de texto. A primeira delas, bem rápido. Eu, como você também, entendemos que as Forças Armadas colocou o seguinte: nós não vimos fraude nenhuma, tá tudo ok. E sugerimos que vocês façam assim, assim, assado. O item 5, 6, depois vem no 7, no 8 e no 9. Numa leitura rápida, igual fiz, a primeira impressão que a gente tem é isso, que eles vão e colocam, olha, o trabalho, restringir a fiscalização
não apreendendo nenhuma atividade como manifestação, indício de irregularidades e crimes eleitorais. Na primeira impressão que fica é o quê? Não tem nenhum tipo de crime, tá tudo beleza, tudo ok. Então eu solicito à corte que aceite a sugestão para a corte que aceite. Faz dessa maneira assim, assado, para que possa melhorar as nossas eleições. Assim é que fica a primeira impressão, é essa. Agora, se você que é advogado, você que gosta muito de ler a sentença de um juiz, STJ, STF, a gente vai ver lá, a primeira impressão é que você viu uma coisa, aí você lê de novo, você tem uma outra posição. Você, por favor, que não gosta de ler, vou te dar uma dica. Tenta entender o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Associação aí no seu estado. Acesse aí. Você vai ficar lendo 2 anos. Cada vez que você lê, você interpreta de uma maneira diferente. Numa primeira análise diferente, o que acontece? Você vai entender que as Forças Armadas estão colocando que não teve índice de fraude nenhuma. Ok, estamos sugerindo que aperfeiçoe mais, que faça assim, que melhore, tá. Agora vamos para a segunda análise, que eu vou colocar aqui para você. Por exemplo, o item 5. Primeiro foi observado que as fontes, consequência dos programas código binário, pode recorrer problemas técnicos na realização das eleições. Então, aqui, numa interpretação de texto, diz que há risco. Segundo, dos testes de funcionamento realizados pelos testes de integridade do projeto piloto, biometria, não é possível afirmar que o sistema de influência está isento de malicioso alteração do seu funcionamento. Aqui está dizendo que diz que as urnas não são seguras. Não são seguras. O item 6º, em consequência, solicitante a Corte Eleitoral a atender ao sugerido pelos técnicos militares. Não estão sugerindo. Eles estão pedindo que sejam atendidos. A língua portuguesa é riquíssima, só quem não lê, que não gosta, que não entende. Aqui nós temos 2 formas de interpretação. Realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento da compilação do código-fonte e seus possíveis defeitos. O artigo 6º, ou seja, se as Forças Armadas tivessem analisado o código-fonte antes das eleições, o TSE poderia colocar um programa perfeito para apresentar às Forças Armadas que eles não estavam errados. Por isso que eles fizeram depois das eleições. Isto é, usar a conjugação verbal pretérito, verificação do ocorrido, do item 6. Verificação do ocorrido tem um histórico. As Forças Armadas estão pedindo um histórico do que aconteceu nas eleições. Não é uma teoria, é um fato. Promover as análises que foi conectado nas urnas eletrônicas. Então as Forças Armadas estão mandando um recado que mostre às Forças Armadas como as urnas funcionaram, como elas foram programadas. Quem não é da área de TI não sabe interpretação de texto. O item 7 das forças diz: as Forças Armadas apresentam como sugestivo. Aqui eles estão colocando o seguinte: informação específica, condição específica, integrada por técnicos renomados, sociedade, ou seja, o governo. Os representantes das entidades fiscalizadoras, as Forças Armadas. Não é um técnico do TSE. Nós não queremos um técnico do TSE. Nós queremos pessoas que fazem parte da sociedade, das Forças Armadas. As Forças Armadas estão dizendo que não vão aceitar o programa apresentado pelo TSE.
Eles querem a apresentação do código-fonte. Solicito ainda a essa corte considerar a urgência da apreciação da proposição. Aqui as Forças Armadas, nessa análise aqui de texto, eles estão dando um prazo para o TSE. Eles não estão pedindo, estão dando um prazo. Solicito a essa corte considerar urgência a apreciação da presente proposição. Urgente, eles têm que fazer isso rapidamente. E aqui no item 9 dessa interpretação de texto, por fim, reafirma o compromisso do Ministério da Defesa das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa, a pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Atenciosamente, as Forças Armadas. Então, esse item 9 é uma força, é um recado para o TSE. As Forças Armadas têm um compromisso com as forças. Quando se pede para pedir à força a ordem ao GLO, estão pedindo ao GLO a detecção da fraude. Então, tudo que fizesse antes das eleições era uma mera teoria. Agora eles querem o histórico. Vocês têm que apresentar para mim o histórico. Eu quero o código. O Exército, as Forças Armadas, está pedindo para o Tribunal Superior Eleitoral o código, o resultado. O que dificultou a análise do código foram análises estáticas. Foi impossibilitado a análise do código de fonte, que não teve compreensão de cada parte do sistema. O TSE não apresentou isso aí, e agora as Forças Armadas estão exigindo o código-fonte. As Forças Armadas disseram que aquilo que o TSE apresentou para eles não prova nada. Cada equipamento só tinha uma cópia. Só usaram o papel e a caneta. Entraram lá só com o papel e a caneta. Não permitiram que nenhum aparelho fosse colocado. Foram impedidos de analisar o que realmente aconteceu nas eleições. Nessa análise aqui da interpretação de texto, estão colocadas as 2 primeiras páginas. É isto. E na outra análise da interpretação de texto, a gente lendo ali, fica colocando que as Forças Armadas acataram tudo que está lá. Bom, eu apresentei aqui para vocês as 2 análises de interpretação de texto. Aqui, gente, quando nós falamos, nós estamos passando informações. Nós temos aqui sempre orientando as pessoas dos acontecimentos que os rádios e as televisões não falam para você. Eu gostaria muito que você lesse e interpretasse da sua maneira o texto. Gente, quem tem conhecimento, eu sempre falo nos meus vídeos, conhecimento é poder. Dinheiro só serve para gastar. O poderoso não é o cara que tem o dinheiro. Não é o cara que manda. O poderoso é o cara que tem conhecimento. Conhecimento é poder. E você só vai ter o seu conhecimento quando você decidir estudar, ler, aprender. Nós estamos aqui para aprender. Vocês vejam bem, um juiz, vou citar aqui um magistrado, um juiz, ele conhece todinho o Código Penal brasileiro, mas tem advogado que consegue, dentro do Código brasileiro, burlar, consegue uma brecha na lei para transformar o criminoso na vítima e a vítima em criminoso. Por que isso? Conhecimento, estudo, analogia,
analisar ponto a ponto para que você não seja enganada. Um forte abraço a todos.